O assunto agora é imposto no Jornal da Manhã. Atenção, você que tem veículo com placa final 7 deve realizar até hoje o pagamento do IPVA, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, para ter desconto de 10% no tributo na modalidade cota única à vista. Então, placa final 7, até hoje, 10% de desconto na modalidade cota única à vista. Os contribuintes têm ainda duas outras opções para pagar esse imposto: parcelamento em 3 vezes, e aí a primeira parcela tem que pagar até hoje, ou pagamento total do IPVA, você pode deixar sem dividir, né, sem parcelas e sem desconto também. E aí o pagamento vai para o dia 30 de setembro. Lembrando, hoje também é a data limite para pagar a terceira parcela do IPVA de veículos com placa final 5. No caso aí, para os contribuintes que dividiram o pagamento do tributo em 3 vezes. E também vence hoje a segunda parcela para os proprietários de placa final 6, que também optaram por dividir em 3 vezes. Aqueles que não parcelaram o IPVA de veículos com placa final 5 deverão realizar o pagamento total do imposto sem desconto até hoje, para evitar juros e multas. 7h16, vamos continuar falando de imposto agora no Café com Direito. Calilpe Lima fala sobre holding familiar, um instrumento para administrar heranças, e ela vai trazer como a reforma tributária vai impactar esse instrumento. Bom dia, Calilpe. Café com Direito, no Jornal da Manhã. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos os ouvintes aqui da Jovem Pan. Mais uma semana com muito prazer aqui no nosso Café com Direito. E hoje nós vamos falar um pouco sobre holding familiar. O que seria uma holding familiar? A holding, gente, é uma estrutura jurídica que é utilizada para administrar e proteger o patrimônio. Desempenha um papel essencial na sucessão de bens, facilita a transição e minimiza eventuais disputas familiares. Ou seja, ela previne diversos problemas sob o ponto de vista familiar. As pessoas que podem se beneficiar são famílias com patrimônios, sejam eles significativos ou não tão significativos assim. Precisamos desmistificar essa necessidade de holding ser feita exclusivamente para grandes patrimônios. Essa não é uma realidade. Isso garante efetivamente que a sucessão seja organizada e que os ativos sejam transmitidos conforme os desejos do fundador. Isso quer dizer que ele é mais ativo, mais assertivo do que um próprio testamento, ok? Mas aí, gente, entra a questão tributária. Quais são as principais vantagens de uma holding? Afora o planejamento sucessório, afora a proteção patrimonial, nós temos a redução de impostos. As estruturas de holding, elas podem sofrer benefícios fiscais, com a possibilidade de adiar o pagamento dos impostos sobre herança e reduzir a carga tributária na transmissão desses bens. Ocorre aqui a necessidade da nossa atenção. Por que, Calilpe? Porque a reforma tributária, ela já prevê mudanças significativas na cobrança desses impostos, na criação e efetivação dessas holdings. A regulamentação do imposto de transmissão de patrimônio é de competência estadual. Hoje, ela tem uma alíquota máxima de 8% e cada estado tem liberdade de definir a alíquota dentro desse limite. Com a reforma tributária, a aplicação progressiva da alíquota de acordo com o valor da herança e da doação se torna regra, ou seja, cada estado precisará regulamentar como essa progressão será implementada. Isso pode levar a mudanças significativas em vários estados. Por exemplo, atualmente em São Paulo a alíquota é de 4%. Com as novas regras, ela vai poder chegar até 8%. Além disso, a reforma prevê que o estado competente para a tributação será a da residência do titular do patrimônio e não mais a do local onde o bem está situado. Isso, para quem milita com holding hoje, sabe o quanto de impacto isso traz para a gente na prática. E para você, contribuinte, qual é a minha dica? Procure fazer suas holdings o quanto antes, enquanto a reforma não esteja efetivamente implementada. Hoje nós temos diversas alternativas legais para diminuir essa carga tributária sobre as holdings constituídas e essas efetivas transmissões de patrimônio, com alternativas legais. Mas depois da reforma, a gente obviamente vai continuar tendo esse instituto jurídico da holding, mas os benefícios fiscais já não serão tão mais assertivos. Então aproveita a oportunidade.